bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na Estrada com os Profs. E uma coisa, você tem dificuldades quanto a exercícios de plano inclinado, exercícios de força de atrito, exercícios de polias móveis? Se você tem essa dificuldade, então não saia daí, porque hoje a aula vai ser sobre resolução de exercícios, a aplicação às leis de Newton. Então, bora lá pra vinheta! Um automóvel de 500 kg de massa sofreu uma pane. Então, o proprietário chamou o guincho. Ao chegar o guincho, baixou a rampa, engatou o cabo de aço do automóvel e começou a puxá-lo. Quando o automóvel estava sendo puxado sobre a rampa, subindo com velocidade constante, conforme a figura, o cabo de aço fazia uma força de 5.000 newtons. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo da força de atrito sobre o automóvel no instante mostrado na figura. Então, se quiser dar um pause agora no vídeo e tentar resolver, essa é a hora. Bom, o que ele falou pra nós, moçada? Olha só, eu coloquei o desenho aqui. Você tem um carro aqui, eu coloquei como se fosse um bloco, uma massa de 500 kg e o cabo que faz uma força, tentando fazer o carro subir pela rampa, faz uma força de 5.000 newtons. Bom, ele quer saber quanto vale a força de atrito. Professor, força de atrito é μ vezes N e ele não me deu o μ, não sei, é normal. Calma, tinha uma parte no exercício que, inclusive, até por sinal, eu dei ênfase a hora que eu li essa parte, que o automóvel estava subindo a rampa com velocidade constante. Então, moçada, olha só, eu vou até anotar aqui, ó. Se ele fala para você velocidade constante, quer dizer que a força resultante sobre o automóvel tem que ser igual a zero. Se a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos colocar todas as forças que estão atuando, que não aparecem no desenho, aqui. Você tem a tração, que já está no seu desenho ali, que é o cabo de aço que faz. Você tem o peso, que puxa isto verticalmente para baixo. E não esqueça que peso é a massa do automóvel vezes a gravidade 10. Ou seja, 500 vezes a gravidade vai dar 5.000 newtons é o peso do automóvel. Mas aí, lembre-se que no plano inclinado nós temos uma decomposição desse peso. Parte dessa força peso faz contra a superfície, que nós chamamos de PY, e uma parte é o PX, que está descendo no plano inclinado. Então, moçada, o que acontece? Nós temos a tração puxando para cima, o PX puxando, descendo o plano inclinado, o PY que faz uma força perpendicular ao plano, e consequentemente nós temos também aqui, ficou um pouquinho torto, nós temos aqui a força normal. Nós sabemos que a força normal necessariamente tem que ser igual ao PY, correto? A força normal tem que ser igual ao PY. Você fala, professor, mas espera lá, ele quer a força de atrito, a força resultante não tem que ser zero? E para onde que está a força de atrito? Não esqueça, também se você esqueceu, vai na playlist de física, parte de dinâmica, e olha lá sobre força de atrito. A força de atrito é a força que sempre está no sentido contrário ao escorregamento, ou a tendência ao escorregamento. Então, se esse carro está subindo, a força de atrito estará aqui, ó, descendo o plano inclinado. Tá vendo? Viu que bacana? Ou seja, se a força resultante tem que ser zero. Por que a força resultante tem que ser zero, professor? Porque ele falou que tem velocidade constante. Para a velocidade ser constante, a força resultante tem que ser zero. Para a força resultante ser zero, bom, a normal é igual ao PY. Fechou, se anulam. Agora, se tem uma força de 500 newtons que puxa, 5.000 newtons que puxa para cima, essa força de 5.000 newtons tem que ser igual às duas outras forças que puxam para baixo. Então, quer dizer que a tração no cabo tem que ser igual ao PX mais a força de atrito. Porque se elas são de mesmo valor em sentidos contrários, a resultante vai dar zero. Então, como ele quer a força de atrito, a tração eu tenho, eu vou vir aqui do ladinho e vou calcular o meu PX,
que é a componente da força-peso, uma parte do peso. O Px é o peso vezes o seno do ângulo de inclinação do meu plano, que é 30 graus. E fechou. Olha lá, ó. O Px, quanto vale o peso total? 5.000 newtons. E seno de 30 vale meio. Então, acabo de encontrar que o meu Px equivale a 2.500 newtons. Eu tenho o peso, que é 5.000, seno de 30 é meio, achei o meu Px, e simplesmente vou colocar aqui, ó, se a tração na corda, no cabo, vale 5.000 e o Px vale 2.500, quanto deve valer a força de atrito? Passo 2.500 para cá, diminuindo, consequentemente, a força de atrito vai dar 2.500 newtons. Este é o valor da força de atrito que estava ali na letra C. Eu vou sair da tela, esse é o momento para você dar um pause no vídeo, tirar um print da tela, para você ver a resolução e depois tentar fazer sozinho também. Beleza? Tranquilo? Ah, que alegria! Então bora para o próximo exercício, número 2. Um bloco A de massa 100 kg sobe em movimento retilíneo uniforme um plano inclinado que forma um ângulo de 37 graus com a superfície horizontal. O bloco é puxado por um sistema de rodanas móveis e cordas, todas ideais e coplanares. O sistema mantém as cordas paralelas ao plano inclinado enquanto é aplicada uma força de intensidade F na extremidade livre da corda, conforme desenho abaixo. Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixas em um poste que permanece imóvel quando as cordas são tracionadas. Sabendo o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano inclinado é 0,5, a intensidade da força F é. Então, dá uma olhadinha, se quiser dar um pause neste exercício e tentar resolver agora, este é o momento. Então, olha só, moçada, o que nós temos? Eu coloquei aqui a representaçãozinha, nós temos um bloco, e ele fala que esse bloco ele vai subir com movimento retilíneo e uniforme. Então, novamente, eu coloquei os dados que ele forneceu para nós, a massa do bloco, o seno e o cosseno do ângulo e o coeficiente de atrito, mas eu sei que a força resultante tem que ser igual a zero. Isso ele não falou explicitamente, mas ele deu de maneira implícita para você quando ele fala que isso aqui vai subir com o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, consequentemente a força resultante tem que ser igual a zero. Então, no alto que nós temos polias, plano inclinado e força de atrito. Então, vamos colocar todas as forças. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Primeiro, ele quer saber, a pergunta do teu exercício é, quanto é o valor desta força aqui? Eu vou até colocar a pergunta, ele quer o valor desta força para que esse bloco suba com velocidade constante. Beleza? Agora, vamos colocar primeiro o peso. O peso puxa sempre verticalmente para baixo. Eu vou colocar aqui. Bom, peso é a massa, que é 100, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso vai ter 10.000 newtons. Aí nós temos quem? Não esqueça, o peso é dividido em 2. É o meu PY, que nós já sabemos que é igual à força normal. Nós temos o PX. E se esse bloco está subindo, consequentemente também, nós teremos uma força de atrito aqui. Essas são todas as forças. Primeiro passo, moçada, que você já pode fazer, fala assim, professor, como que eu vou descobrir essa força? Lembre-se, a cada polia móvel, a força é multiplicada por 2, correto? Mas vamos por partes, porque eu vou fazer o seguinte. Notem que aqui no comecinho, aqui, ó, o teu desenho aqui, ó, acho que vai dar para enxergar aqui, ó. Eu tenho que fazer uma força aqui. Eu vou descobrir essa tração que é feita aqui, para que isso aqui comece a subir. E depois, lembre-se, para você descobrir a força F, para cada polia móvel é só você multiplicar por 2. Supomos, eu não calculei ainda, mas nós vamos calcular. Supomos que eu encontrar essa força que puxa diretamente a caixa para cima, né? E eu já sei que se a força resultante tem que ser igual a zero, eu sei que aquela tração terá que ser o Px mais a força de atrito. E aí supomos que eu vou fazer essa conta, encontre que a tração vale 300 newtons. 300 newtons, uma polia móvel, 600. Outra multiplica por 2, 1.200. Outra multiplica por 2, 2.400. Cada polia móvel multiplica por 2. Professor, eu não lembro essa aula de polias fixas, polias móveis. Não tem problema. Você já está aqui no nosso canal, na estrada com os profs aqui no YouTube. É só você ir na playlist de física, ir lá na playlist de dinâmica, encontrar a aula
polias móveis. Dá uma olhadinha na aula que vai ser uma alegria. Então, o primeiro passo é nós descobrirmos, então, essa tração, e o valor da tração é só nós irmos multiplicando por 2 até chegar na força F, correto? Mas a tração vai ser o PX. Então, eu vou vir aqui do ladinho, ó. Primeiro, eu vou calcular o PX. Vou fazer de outra cor aqui, para destacar, fazer de vermelho. Então, primeiro nós vamos calcular o PX, que é o peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Então, o meu PX, qual que é o peso? Ah, professor, o peso vale 1000. O ângulo é 37, ele deu o cosseno 37, né? Não é um ângulo notável, então ele tem que fornecer para você. Então, o seno de 37 vale 0,6. Então, já calculei o meu PX, que deu 600 newtons, correto? Ah, professor, e a força de atrito? Não esqueça, se você esqueceu força de atrito, vai na playlist de física, dinâmica, aula força de atrito e assiste lá. Mas se você esqueceu, não tem problema. Para calcular a força de atrito, lembre-se que força de atrito é μ vezes o N. O μ é o coeficiente de atrito que ele forneceu para nós, só que a normal ele não deu, mas você já colocou lá que a normal tem que ser igual ao PY. Lembra? No plano inclinado, a normal é igual ao PY. Então, vamos calcular o PY também. O PY é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o PY, o peso é 1000, e o cosseno de 37 graus, ele forneceu para nós também, é 0,8. Opa! Então, eu já calculei o PY, que vale 800 newtons. Esse é o valor do PY, que é igual, não esqueça, o PY necessariamente, para estar ali em equilíbrio naquela direção vertical, tem que ser igual a normal. Então agora eu vou vir aqui e vou calcular a força de atrito. Logicamente, a força de atrito é o μ, que é o coeficiente de atrito que ele me deu, que vale 0,5, vezes a normal, que é igual ao PY, que eu acabei de calcular, que vale 800. Logo, a minha força de atrito equivale a 400 newtons, esse é o valor da minha força de atrito. Consequentemente, agora nós vamos descobrir o valor dessa tração. Então, a tração tem que ser igual, que é essa força que está feita diretamente no bloco. Aí, lembre-se que nós vamos chegar na força F daqui a pouco. Então, a tração é o PX, que é o 600, mais a força de atrito que eu acabei de encontrar, que vale 400. Logo, a força que tem que ser feita diretamente da caixa vale 1000 newtons. E aí, para cada polia móvel, você divide esta força por 2, tá? Cuidado fazer assim, ah, professor, então são 3 polias, né? 2, 4, 6, divido aqui por 6. Não, tem que ir dividindo por 2, passo a passo. Ou seja, a força que é feita diretamente na caixa é 1000. Bom, uma polia móvel, então vou dividir por 2. Vou dividir por 2, vou precisar fazer uma força de 500 newtons. Tem mais uma polia móvel, divide por 2 novamente. Então, vou pegar esses 500 e vou dividir por 2. Vai dar 250 newtons. Tem mais uma polia móvel. Opa, divido por 2 novamente. E vou encontrar que eu vou precisar fazer uma força de 125 newtons. Tem mais alguma? Não tem. Então, a força que eu tenho que fazer equivale a 125 newtons. Então, olha só, vou sair da frente. Se quiser dar um pause no seu vídeo agora, tirar um print na tela para você ver a resolução e tentar fazer sozinho, você faz lá e chegamos à resposta da letra A. Então, bora lá, moçada. Próximo exercício, exercício número 3. Vamos nessa. Uma caixa encontra-se em repouso sobre o plano inclinado, o qual forma um ângulo θ com a horizontal. A caixa encontra-se em repouso, ela está parada. Sabe-se que a caixa está submetida à ação de uma força F, indicada na figura a seguir, cujo módulo é igual a 25 newtons, e que existe atrito entre a superfície de contato da caixa e o plano. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato igual a 0,5, cosseno do θ 0,8, seno do θ 0,6 e a massa da caixa igual a 10 kg. A força de atrito estático entre a superfície de contato do corpo e o plano tem módulo igual a 35 newtons em mesmo sentido da força, 35 newtons sentido contrário, 40 newtons mesmo sentido, 40 newtons sentido contrário da força F. Então, esse é o momento, se você quiser dar um pause agora no vídeo para tentar resolvê-lo, esta é
a hora você não vem pra mim. Olha só, moçada, de exercício. Fiz a representação dele como estava lá. Tem uma caixa sobre um plano inclinado com um ângulo θ, ele me deu o seno e cosseno. E essa caixa está em repouso. Consequentemente, você tem uma força que está puxando para cima de 25 newtons. Vamos colocar, como eu falei para vocês, ele quer a força de atrito. Mas ele quer a força de atrito, ele quer saber se a força de atrito aponta no mesmo sentido dessa força ou no sentido contrário. Cuidado antes de você me responder. Por quê? Primeiro, vamos colocar as forças. Bom, nós sabemos que nós temos o peso. Esse sempre, vocês já perceberam que é o primeiro que eu coloco. Se a massa é 10, o peso é 100 newtons. Aí o peso nós dividimos em 2. É o PY. Não esqueça que a normal é igual ao PY. E o meu PX. Correto? Só que a hora que você vai colocar... Ah, professor, então faltou a força de atrito que está para baixo, né? Calma. Lembre-se que a força de atrito sempre está no sentido contrário ao escorregamento. Nos exercícios anteriores, ele falava que o corpo estava subindo com velocidade constante. Ele afirmava para você. Então, quer dizer que se o corpo estava subindo, a força de atrito estava no sentido contrário. Mas e aqui? Aqui o corpo está em repouso. Mas espera lá, vamos ver o que acontece. Quem está segurando é essa força de 25. Mas espera lá, ela tem que ser suficientemente grande para segurar o PX. Quanto vale o PX? Vamos calcular essa componente. Então, quer dizer que o meu PX é dado por P vezes o seno do ângulo θ. Então, olha só, o PX, quem que é o peso? Ah, o peso são os 100 newtons, já que a massa é 10, o peso é 100. O seno do ângulo ele forneceu que vale 0,6. Então, acabei de encontrar que o meu PX equivale a 60 newtons, correto? Só assim, professor, mas pera lá, esse PX aqui, ele vale 60 newtons? Vale. Só assim, mas a força que está segurando, ele falou no exercício que o corpo está em repouso, a força que está segurando vale 25? 25 não consegue segurar 60, 60 é maior. Isso! 25 não consegue segurar 60. Então a tendência dessa caixa seria fazer o quê? Escorregar descendo o plano inclinado. Opa! Mas se ela está parado, é porque alguém está ajudando aquela força F. Quem? Justamente a força de atrito. Porque nesse caso, se não fosse a força de atrito, estes 25 newtons, eles não iriam conseguir segurar os 60. Então, a força de atrito mais, olha só, a força de atrito mais os 25 newtons tem que ser igual aos 60. Para que fique em repouso, essas duas forças juntas tem que ser igual ao meu PX. Tá vendo, moçada? Por isso que a gente tem que resolver vários exercícios de plano inclinado, força de atrito, polia, porque, professor, não é tudo igual. Não, você coloca as forças de maneira organizada, mas é uma interpretação do seu exercício. Estamos entendidos? Então agora, eu acabei de calcular, vou passar este 25 para lá, acabei de calcular 60 menos 25, acabei de encontrar que a minha força de atrito vale 35 newtons. Eu vou sair da frente da imagem. Se você quiser dar uma olhadinha, dar um pause no vídeo para resolver, esta é a hora. E a resposta, letra A, 35 newtons e mesmo sentido da força, como vocês estão vendo no desenho. Entendemos a ideia, moçada? Que alegria, moçada! Então não esqueça, volte, assista as aulas de polia, leis de Newton, força de atrito, que vai ser uma alegria. E o que vocês precisarem, não esqueça. Primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com a galera, siga a gente lá no Instagram. Qual é o Instagram, professor? Aquele, na estrada com os profs. Tchau, moçada!